E aí, galera, beleza? O negócio é o seguinte, hoje a gente começa um novo assunto, vetores. Vamos ver que matemáticos, físicos e cientistas de dados enxergam esse negócio um pouquinho diferente. Mas no final não esquenta, meu irmão. É tudo a mesma coisa. Olá, galera. Beto Silva aqui, o seu professor do curso Citizen Data Science em Futebol. Um físico define vetor como sendo um segmento de reta orientado e que possui uma intensidade ou módulo, uma direção e sentido, e expressa ainda uma grandeza vetorial. Um cientista de dados define vetor de uma forma muito mais simples, como sendo uma lista ordenada de números. Já um matemático, por sua vez, define vetor como... eu acho melhor a gente ir para o quadro negro. Vamos lá. Para dar início ao nosso estudo sobre vetores, vamos, como já é de costume, começar com uma definição. Um vetor é uma coleção de segmentos de reta orientados, todos com a mesma intensidade ou norma, direção e sentido. Mas como na álgebra linear existem alguns outros detalhes, vamos ver isso graficamente. Estamos aqui no espaço bidimensional e vamos utilizar a definição da física para representar alguns vetores. Como vocês irão notar aí no gráfico, um vetor parte sempre de um ponto, que chamamos de origem, e vai até um outro ponto, denominado como extremidade do vetor. Notem que todos esses vetores possuem diferentes origens e extremidades, mas todos possuem a mesma intensidade, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Por isso são denominados como uma família ou coleção. Foi então que a galera da álgebra linear e da matemática teve uma grande sacada. Eles criaram uma forma de representar toda essa coleção de vetores de maneira única, estabelecendo que um vetor deve, necessariamente, ter como ponto de partida a origem dos eixos, ou seja, o ponto 0, 0. Isso, logicamente, se estamos no plano. Assim, qualquer vetor pode ser identificado utilizando-se apenas as coordenadas de sua extremidade. Os vetores são escritos sob a forma de uma coluna, e por isso chamados de vetor coluna, como é o caso aí desse vetor 2, 2. Para construir um vetor graficamente, nós fazemos o seguinte. Por exemplo, se o vetor é o menos 4, 3, nós deslocamos 4 unidades para a esquerda e depois subimos 3, conectando essa extremidade à origem. Se, por outro lado, o vetor é o 5 menos 2, nós deslocamos 5 unidades para a direita e depois 2 para baixo, conectando a extremidade à origem. Subindo mais um degrau, vamos então para o espaço tridimensional e utilizar o mesmo procedimento na representação de vetores no R3. Por exemplo, vamos construir graficamente o vetor de elementos menos 2, 2, menos 2. Temos aí dois elementos negativos, aqueles relativos aos eixos x e z. Vamos construir o sistema de eixos dentro do nosso esquema x, y, z, com as devidas orientações de crescimento para cada eixo. Vamos, então, a partir da origem dos eixos, nos mover 2 unidades no sentido contrário ao crescimento do eixo x, pois o elemento relativo àquele eixo é menos 2. Após, vamos nos mover 2 unidades no sentido de crescimento de y, pois o elemento relativo a este é mais 2. Finalmente, vamos 2 unidades para baixo, dado que em z
a coordenada é negativa. Então, prontos para a viagem? Então, vamos lá. Agora basta conectar a origem a essa extremidade encontrada e temos o nosso vetor pretendido. Para finalizar, vamos fazer uma verificação espacial do vetor para termos uma ideia de como as coisas ocorreram. Vamos agora aprender a calcular o tamanho do vetor, também conhecido como norma de um vetor. No plano, seja o vetor v com coordenadas x e y e sua representação no espaço bidimensional. Sabemos que a origem é o ponto 0, 0 e a extremidade é o ponto xy. Utilizando nosso conhecimento sobre distância euclidiana, vamos calcular a distância horizontal entre a origem e a extremidade, que será o módulo de x menos 0, ou seja, o módulo de x. Da mesma forma, a distância vertical é dada pelo módulo de y menos 0, isso é, o módulo de y. Como a distância vertical será a mesma tanto quanto partimos da origem quanto quando medimos a partir da extremidade, então podemos deslocar aquele segmento azul e formar o triângulo retângulo da figura. Agora ficou fácil, porque vocês já viram isso em outra aula. Vamos aplicar Pitágoras, sendo que a hipotenusa nesse caso é a norma do vetor v, e os catetos são os módulos das coordenadas. Temos que a norma de v é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Quando falamos sobre distâncias euclidianas, o que funcionava no espaço bidimensional também funcionava em espaços de maior dimensão. E agora, será que tudo funciona da mesma maneira? Sim, é tudo igual. No espaço tridimensional, a norma de um vetor v de coordenadas x, y, z é igual à raiz da soma dos quadrados de seus elementos. E o mesmo ocorre em espaço de dimensão n. A norma desse vetor u é a raiz da soma dos quadrados das suas coordenadas. Com a teoria da cachola, hora de botar em prática. Vamos para o laboratório. Fala galera, bem-vindos à aula de Laboratório 3, na qual vamos aprofundar o nosso conhecimento em vetores. Já vimos em aulas anteriores que no R, uma das formas de criar um vetor é usar a função concatenate, simbolizada por um C antes dos parênteses, dentro dos quais serão listados os elementos de tal vetor. Vimos também que podemos atribuir um nome, que pode ser até mesmo uma letra, para representar e armazenar esse vetor. E é isso que eu estou fazendo aqui na linha 20, para criar um vetor x com 6 elementos e que, portanto, pertence ao espaço de dimensão 6. Podemos ainda querer criar um vetor a partir de uma sequência de números, como é o caso do vetor y na linha 22. Se escrevo y igual a 2,7, também crio um vetor do espaço de dimensão 6, e cujos elementos são a sequência dos naturais de 2 até 7. Uma outra forma de designar uma sequência é utilizar a função sec. Aqui na linha 24 eu vou criar um vetor z, cujos elementos são os inteiros que vão de 0 até 1, pulando de 0,1 e 0,1. Vamos ver o resultado disso. Aí está um vetor cujo primeiro elemento é o 0,0, o segundo 0,1 e assim por diante até o 1,0. Podemos também criar um vetor a partir de uma sequência decrescente. Digamos que eu queira criar um vetor cujos elementos sejam uma sequência de 5 até menos 5. Na linha 26, eu designei o vetor w e escrevi uma sequência de 5 até menos 5, portanto decrescente. Vamos ver o resultado para w e aí está, 5, 4, 3, assim por diante, até o menos 5. E só para lembrar, embora não faça sentido matematicamente, computacionalmente podemos criar vetores de caracteres, os chamados strings, como já vimos algumas vezes nesse curso, para criar vetores de cores, se vocês estão lembrados. Aqui na linha 28, vamos criar o vetor frutas com 4 elementos. E aí está o nosso vetor fruta.
Por vezes, nós podemos querer acessar um elemento específico de um vetor, e nós fazemos isso indicando ao R qual é a posição desse elemento no vetor, como é o caso aqui na linha 33, onde eu estou solicitando ao R que informe qual é o primeiro elemento, ou seja, o elemento da posição 1 do vetor x. Ou na linha 35, onde eu estou solicitando qual é o elemento da posição 4, ou seja, o quarto elemento do vetor x. Para confirmar, podemos solicitar aqui novamente o vetor x e verificaremos que realmente o primeiro elemento do vetor x é o número 1 e o quarto elemento do vetor x é o número 2. Podemos ainda querer acessar elementos de mais de uma posição e para isso nós vamos utilizar o concatenate dentro dos colchetes, informando quais são as posições pretendidas. Nesse caso aqui da linha 37, eu vou solicitar as posições 1 e 3, ou seja, os elementos da posição 1 e da posição 3, que nesse caso são os elementos 1 e 4. Já na linha 39, eu vou utilizar uma sequência entre os colchetes dentro do concatenate, ou seja, eu vou solicitar os elementos da posição 1 até a posição 3, e é isso que eu estou pretendendo ao utilizar esses dois pontos. Vamos mandar executar e aí está. O R retorna os elementos 1, 7 e 4, que são os elementos das posições 1, 2 e 3, ou seja, primeira posição, segunda posição e terceira posição. Podemos também utilizar cláusulas. Aqui na linha 41, eu vou solicitar ao R que retorne quais são os elementos de x que são maiores do que 3. Ele vai retornar que são os elementos 7 e 4, ou seja, os elementos da segunda e terceira posições. Podemos também eliminar posições do vetor, utilizando o sinal de menos, anterior à posição que nós queremos eliminar. Por exemplo, na linha 43, eu estou pedindo ao R que retorne o vetor x sem o elemento da quarta posição. E foi o que ele fez. Ele retornou o x sem o número 2, sem o elemento 2, que era o elemento que estava na quarta posição. Posso, então, querer armazenar essa informação. E para isso, nós vamos utilizar essa instrução aqui da linha 45. Dizer que x é igual ao x sem a posição número 4. Se agora eu solicitar novamente o vetor x, nós vamos ver que aquele 2 desapareceu do vetor x. Na linha 47, nós vamos aprender como acrescentar valores a um vetor, ou seja, nós vamos aumentar a dimensão daquele vetor. Nesse caso, apenas para treinar, vamos voltar com aquele 2 na posição 4. Então, nós vamos utilizar a função append e informar como parâmetros, primeiro, qual é o vetor que ao qual nós queremos acrescentar algum valor. Segundo, qual é esse valor. Nesse caso, eu quero voltar com aquele valor 2. E terceiro, a posição imediatamente anterior à posição onde o elemento vai entrar. Nesse caso, como o 2 era o elemento da quarta posição, eu vou informar aqui como parâmetro a posição 3, ou seja, o 2 vai entrar após a terceira posição. Vamos mandar executar, chamar x novamente para verificar que 2 voltou para a quarta posição. Na linha 49, nós vamos aprender a utilizar cláusulas lógicas e verificar que o R vai retornar, nesse caso, apenas as posições que estão designadas como verdadeiro, ou seja, true, e vai omitir aquelas que estão designadas como false. O R retornou o 4 e o 2, ou seja, os elementos da posição 3 e 4, que eram aquelas que estavam designadas como verdadeiro, omitindo as demais. Vamos ver agora que é possível atribuirmos nomes ou índices aos elementos de um vetor. Na linha 54, vamos designar um vetor como sendo igual a U e vamos indicar o nome para cada uma de suas posições. Ou seja, o elemento da primeira posição, que é o 0, se chamará primeiro. O elemento da segunda posição, que é o 2, será chamado de segundo. E o último, que é o 1, possuirá o nome de terceiro. Se quisermos agora acessar apenas o segundo elemento, por exemplo, nós iremos fornecer a sua posição entre colchetes e vamos obter tanto o valor quanto o nome da posição. Verifiquem na linha 56 e o seu resultado na console. Para modificar um elemento de um determinado vetor, basta identificar a sua posição e atribuir a ele um novo valor, como está aí na linha 63 do código. Vamos utilizar aqui o nosso velho conhecido, o vetor x, pois sabemos que o primeiro elemento desse vetor é igual a 1. Então, vamos identificar a sua posição, ou seja, x1, só que vamos igualar essa posição a 0. Fazendo isso, quando nós invocarmos novamente o vetor, nós vamos verificar que o primeiro elemento do vetor x não é mais igual a 1, e sim igual a 0. Ou seja, dessa forma, nós podemos modificar qualquer elemento do vetor em qualquer posição.
Para calcular a norma de um vetor, podemos utilizar a função norm, com N maiúsculo, do pacote Pragma. Assim como está aí na linha 70 do código, uma outra maneira de instalar um pacote é por meio do comando install.packages, informando o nome do pacote desejado, entre aspas, como parâmetro. Eu não vou instalar porque o meu já está instalado. Depois de instalado aí no R de vocês, basta carregá-lo usando o comando library e, entre parênteses, o nome do pacote, assim como está aí na linha 72. O meu também já está carregado, então eu não vou clicar em Run. Estando tudo pronto, vamos utilizar a função norm para calcular a norma de x e também a de y. E vamos guardar esses dois resultados nas variáveis norma x e norma y. Então vamos aqui na linha 74, executar o norm x, guardando esse valor, esse resultado, na variável norma x e o norma y, utilizando o norm y. Pronto. Vamos agora chamar as duas variáveis, norma x e norma y, e verificar que o nosso vetor y tem uma norma, ou seja, um tamanho ou uma intensidade maior do que o nosso vetor x. Não sei se vocês estão lembrados, mas nós também designamos o vetor fruta com 4 posições. Vamos então calcular a norma desse vetor de caracteres. Será que isso é possível? Vamos verificar. Não, obviamente não é possível. Como é um vetor de caracteres, não tem como calcular o tamanho desse vetor, matematicamente. E aquele outro nosso vetor u, para o qual nós designamos nomes para as posições. Nesse caso, nós conseguimos. E a norma desse vetor u é 2,24 aproximadamente. E a visualização de vetores no R, como é que fica? Bom, para representar graficamente um vetor no plano, ou seja, no espaço bidimensional, nós usamos a função arrows, fornecendo como parâmetros, uma a uma, as coordenadas da origem e da extremidade do vetor. Para exemplificar, representaremos 3 vetores no espaço bidimensional e vamos começar fornecendo as abscissas e as ordenadas de suas extremidades, como está na linha, ou melhor, nas linhas 83 e 85 aqui do código. Feito isso, é apenas para lembrar, a origem é sempre o nosso ponto 00. Vamos então criar um gráfico para representar um ponto com as coordenadas da extremidade de um desses vetores, por meio da função plot, como está descrito na linha 87. Vamos então clicar em Run e o plot do ponto já foi criado. Eu usei um sex bem pequeno, ou seja, de 0,01, porque não há interesse de mostrar esse ponto. Ele servirá apenas como referência para o R. A seguir, na linha 91, vamos utilizar a função arrows para construir o vetor, fornecendo o x da origem igual a 0, depois o y da origem também igual a 0 e o x e y da extremidade igual aos primeiros elementos do vetor das abscissas e das ordenadas, que estão lá nas linhas 83 e 85. Vamos então clicar em Run e aí está o nosso vetor. Como conseguimos construir um vetor por vez, vamos então usar um ciclo for para criar os 3 de uma só vez. Então, i vai variar de 1 até 3, como nós podemos ver aí na linha 95, e a tarefa do interior do ciclo é justamente a função arrows, fazendo variar o i para acessar as coordenadas das extremidades de cada um deles. Então, quando i é igual a 1, temos exatamente a instrução da linha 91. Quando i é igual a 2, a extremidade será os elementos da segunda posição dos vetores ABS e ORD, sendo que o raciocínio é o mesmo para i igual a 3. Observe também que as coordenadas da origem não varia, é sempre o ponto 00. Vamos então selecionar o ciclo e executar. Aí estão os 3 vetores conforme prometido. Para criarmos um vetor no espaço tridimensional, no R, uma das opções é por meio do pacote SVG View R. Vocês podem instalar esse pacote clicando na aba Packages, nessa janela, depois clicar em Install, escrever aqui o nome do pacote e clicar em Install novamente. O nome do pacote está aqui na linha 101, SVG View R. Feito isso, vocês vão, por meio da função Library, vocês vão carregar o SVG View R para essa seção do nosso programa. Feito isso, estando instalado e carregado do SVG View R, nós vamos criar uma matriz com as coordenadas da origem e com as coordenadas da extremidade de um determinado vetor, usando o comando rep, que vem de repetir, e rbind para criar as linhas. Vamos atribuir, então, um nome a essa matriz, como está aqui na linha 103. Vamos executar, depois vamos pedir ao R que nos mostre a matriz, uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Vamos atribuir agora novos nomes às linhas e às colunas dessa matriz,
matriz usando o row names e o call names. Vamos executar aqui a linha 105 e depois a linha 107 para dar novos nomes às linhas e colunas. Vamos chamar novamente a matriz arrow. Primeira linha, nós temos a origem, que é o 000, e a extremidade, 111, do vetor que nós queremos construir. E nas colunas nós temos aí as indicações dos eixos X, Y e Z. O próximo passo é nós nos conectarmos com o navegador web por meio do svgviewer.html, usando a função svgnew e criando um arquivo de nome meuvetor.html, que é o que nós vamos fazer aqui na linha 115. Nós estamos criando um vetor, ou melhor, um arquivo chamado meuvetor.html. Esse é um objeto que será mostrado no browser de vocês, por exemplo, no Google Chrome. Vamos clicar aqui em Run e está feito. Agora, com a função svgarrows, nós vamos criar o vetor com as coordenadas que estão na matriz arrow. E depois, com o svgframe, nós vamos criar os eixos coordenados. Por fim, vamos fechar a conexão com o browser da internet. Como dito, esse arquivo meuvetor.html, ele foi criado para ser aberto no browser. Mas onde é que se encontra esse vetor? Bom, se vocês se lembram, toda a aula nós começamos definindo qual é o nosso diretório de trabalho. Tudo que é criado numa seção do R, após nós criarmos o diretório de trabalho, qualquer resultado produzido pelo R vai para lá. Então vamos ter o nosso diretório de trabalho. Aqui está na pasta laboratório em R, o arquivo meuvetor, um arquivo do Chrome em HTML. Vamos abri-lo e aí está o nosso vetor com origem em 0 e extremidade em 1. Nós podemos girar também, como já tínhamos visto em outros casos, e vamos poder inspecionar melhor esse vetor utilizando esse pacote. Bom, por enquanto é isso. Nos vemos em seguida. É isso aí, galera. Fim de mais uma aula. Colocamos os vetores na nossa caixa de ferramentas. Vocês perceberam que por esses objetos medirem intensidades, nós podemos utilizá-los para representar a performance ou desempenho de jogadores de futebol ou de times de futebol? É isso aí. Pensem nisso.